Boa tarde, irmãos. A paz do Senhor a todos. Que Deus nos abençoe mais esse ano que se inicia, né? Que Deus fique conosco o tempo todo e que abençoe, né, o nosso lar, abençoe o nosso trabalho e todas as pessoas, né, ao redor e todas as pessoas que precisam da presença do Senhor. Então, hoje pela manhã já o Espírito Santo ele me ministrou uma palavra que está lá em Números 12, versículo do 1 ao 16. Está falando lá a respeito de como Deus ele toma as nossas dores, né? Porque muitas vezes a gente é ofendido, é magoado, algumas pessoas falam algumas coisas ao nosso respeito, ou sobre algumas decisões que nós tomamos, que algumas pessoas não concordam, mas que Deus ele sabe exatamente o que está fazendo, né? Então por isso que Deus ele é por nós e ele toma as nossas dores, ele vai lá à frente da batalha, mesmo que a gente não pense que está sozinho, pense que não tem ninguém por nós, mas Deus ele está o tempo todo ali nos vigiando e nos cuidando, né? Então assim, ó, o castigo de Miriam. E falaram Miriam e Arão contra Moisés, por causa da mulher cuxita com quem ele casara, porquanto tinha casado com uma mulher cuxita. Mulher cuxita queria dizer, na época, que ela era uma mulher diferente, né? Alguns historiadores falam que ela era uma mulher muito bonita, uma negra de traços muito bonitos, que ela era uma mulher diferente, ela era uma mulher de outra cidade até. Tem várias interpretações a respeito, né, dessa palavra, só que ela era diferente. Então, assim, o Miriam e Arão, que eram os irmãos de Moisés, eles não gostaram, né, de Moisés ter escolhido ela. Eles quiseram tomar a frente das decisões de Moisés e Deus ele não se agradou disso, né? Aí eles falaram, né? Porventura, falou o Senhor somente por Moisés? Eles começaram a duvidar da fé de Moisés, a duvidar que o Senhor estava falando só com ele, porque acharam que Moisés não sabia tomar decisões corretas, né? E não falou também por nós? Aí o Senhor ouviu o que eles falaram, né? O Senhor não gostou, não se agradou. E era o homem, Moisés, muito manso, mais do que todos os homens que haviam sobre a terra, porque Deus assim o tinha transformado, né? Moisés até um tempo atrás ele tinha matado um homem, ele era agressivo, e Deus foi lá e o transformou, e portanto que ele virou um homem, um dos homens mais mansos, né, da Bíblia. Então ele nem ligou pelo que os irmãos estavam falando a respeito dele, ele não deu a mínima, mas Deus ele tomou as dores por Moisés. E logo o Senhor disse a Moisés, e a Arão e a Miriam: Vós três, sai à tenda da congregação. E saíram eles três. Então o Senhor desceu na coluna de nuvem e se pôs à porta da tenda. Depois chamou Arão e a Miriam, e ambos saíram. E disse: Ouvi agora as minhas palavras. Se entre vós houver profeta, eu, o Senhor, em visão, a ele me farei conhecer, ou em sonhos falarei com ele. Não é assim com meu servo Moisés, porque ele é fiel em toda a minha casa. Boca a boca falo com ele, claramente, e não por enigmas, pois ele vê a semelhança do Senhor, porque pois não tivesse temor de falar contra o meu servo, contra Moisés. Então Deus ele falou para Miriam, né, e para Arão, por que vocês, né, foram falar do meu servo Moisés, né? Porque eu, quando eu quero falar, né, a respeito de alguma coisa, com os meus servos, eu falo através de sonhos, né, através de profetas, mas com Moisés é diferente, porque Moisés, ele era um querido de Deus, né, Moisés, ele era chegado a Deus, Moisés, ele falava face a face com Deus. Então, assim, Deus, ele ficou tão chateado com os dois, que ele jogou uma praga, no caso, na Miriam, né, uma maldição na Miriam. Ele Aí, então, assim a ira do Senhor contra ele se acendeu e retirou-se. E a nuvem se retirou de sobre a tenda, e eis que Miriam ficou leprosa, como a neve. Olhou Arão para Miriam e viu que estava leprosa. Por isso Arão disse a Moisés: Ai, Senhor meu, não ponha sobre nós este pecado, pois agimos loucamente e temos pecado.
Então Arão ele ficou com muito medo quando ele viu que Deus se irou, né, contra Miriam e jogou a lepra nela, né, por como ela falar mal do irmão dela, né, e duvidar também da palavra de Deus. Então, assim, o que está querendo dizer nessa passagem, né, é que Deus ele cuida, né, de nós que somos servos dele. Deus ele observa, Deus ele vê, né, quando algumas pessoas agem conosco com uma fé, ou quando falam de nós, né, alguma maldade ou alguma calúnia. Deus ele está sempre disposto ali nos cuidando, nos vigiando, nos protegendo, porque Deus ele conhece o mais profundo do nosso coração, né? O mais profundo, ele sabe exatamente quem nós somos, ele sabe exatamente, né, o que que a gente faz, tanto que Deus ele é muito misericordioso, ele é muito bondoso, mas também ele se ira. E quando ele vê que tem alguma pessoa agindo de má fé com o servo dele, ele vai lá, ele toma providência sim, isso é muito certo, tá? É muito certo. Brincar com Deus, brincar com a palavra de Deus, assim, é muito perigoso, porque ele é um Deus muito bondoso, mas também ele é um Deus que ele se ira. Tem pessoas que acham que Deus ele que Deus ele não se enfurece, que Deus ele é bonzinho, que ele perdoa tudo, que ele perdoa, ele é misericordioso, mas ele também quando ele se enfurece, ele não tem, reza, não tem o que for, que não vai, né, mudar a palavra de Deus. Então, assim, irmãos, é muito sério, né? As coisas que está na Bíblia, é muito sério as coisas com Deus, é muito sério quando a gente fala mal de um irmão, quando a gente faz fofoca, quando a gente não, a gente vai lá e tem inveja, quando faz maldades, Deus, ele vê tudo, ele vê tudo, portanto, você possa achar que, tô fazendo, ninguém tá vendo, eu tô falando, mas Deus, ele tá vendo, ele vai lá, ele age a nosso favor, tanto que a maioria dos irmãos, quem realmente, né, tem fé, quem realmente, né, segue a palavra de Deus, quem realmente lê a Bíblia, sabe que tem um Deus cuidando de nós, né? A gente não fica tão, né, apavorado com as situações, a gente pode até se ofender, se magoar, mas a gente sabe que lá na frente tem um Deus que vai estar, né, fazendo justiça. Então é essa palavra que eu quero deixar para todos nós, Deus ele é maravilhoso, Deus ele é um Deus misericordioso, mas ele também se ira, né? E por isso, irmãos, vamos fazer o que é correto, vamos seguir a palavra, vamos ler a Bíblia, e é isso que eu tinha para deixar para todos nós na tarde de hoje. Que Deus abençoe a todos nós, a paz do Senhor, fiquem em paz. Amém.